livro da vida, o livro talvez mais polêmico de toda a história da humanidade, também o mais lido e certamente o mais poderoso, o que mais transformou vidas, traz algumas questões que batem frontalmente com a mente humana, com o pensamento humano, ou melhor dizendo, batem frontalmente com a capacidade humana de entender o próprio mundo. Hoje foi definido, assim, eu não sei porque esses temas polêmicos sempre sobram para mim, né? Mas hoje foi definido que nós estudaríamos sobre uma dessas grandes polêmicas que é gerada no conflito fé e ciência, que é a questão entre os criacionistas e os evolucionistas, ou seja, entre aqueles que acreditam que o mundo foi feito por Deus, e especificamente nesse caso do criacionismo e do evolucionismo, que a vida foi criada de maneira inteligente e proposital por Deus, de um lado, e do outro lado, aqueles que acreditam que a vida é apenas uma grande coincidência química, que nós viemos aí de uma evolução, de um aminoácido que ganhou vida, que se tornou uma bactéria, essa bactéria evoluiu e gerou toda a vida sobre a terra. Por que falar sobre isso? E por que encerrar um período tão lindo como esse? Por que terminar um mês inteiro de pregações sobre a Bíblia, falando sobre essa questão? Qual é a importância? Como é que a gente pode entender isso nesse contexto? Bom, gente, porque uma das funções do evolucionismo, da teoria, ou melhor, da proposta evolucionista, é tirar Deus do cenário, é tirar Deus da história da criação. Não há como você juntar as duas coisas, Deus e o evolucionismo. E mais ainda, o evolucionismo, ele também traz questões morais extremamente complexas para a vida. Por exemplo, se Deus não criou o universo, se Deus não criou a vida especificamente, e se nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia diz, nós não temos então nenhuma responsabilidade moral sobre a nossa própria vida. Um filósofo que gritou isso aos quatro ventos foi Nietzsche, e uma das suas frases mais célebres foi: Deus morreu. A maioria das pessoas não sabe que depois que ele disse Deus morreu, ele colocou uma vírgula, continuou a frase dizendo assim: agora tudo podemos, agora podemos fazer qualquer coisa. Ou seja, Nietzsche estava dizendo assim: ora, se Deus morreu, acabou-se o sentido moral de minha vida, acabou-se qualquer tipo de responsabilidade moral da minha vida, porque agora eu vou fazer tudo o que eu bem entender, para que eu conquiste a felicidade do jeito que eu bem entender. Quais são as consequências morais disso? Ora, são diversas: egoísmo, falta de sentido para a vida, sabe, sentido errado para a vida, que é pior ainda do que falta de sentido, né? Porque eu lembro de um caso que houve, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, que uma mulher tinha como grande sonho de sua vida ser enfermeira, se eu não me engano era no Hospital das Clínicas em São Paulo. Depois de estudar, depois de algum tempo, conseguiu entrar e tornou-se enfermeira no Hospital das Clínicas de São Paulo. Estando lá dentro, disse: agora o meu sonho é ser chefe da equipe de enfermagem desse hospital. E alguém disse a ela assim: isso só vai acontecer se fulana morrer, porque ela é
quem manda em tudo aqui. Não deu outra. Ela juntou-se com o namorado, pegou a fulana na esquina e matou. Ora, qual a responsabilidade moral que alguém pode ter sem que haja um juiz para o universo? Porque aquilo que eu conseguir esconder do homem, eu não tenho que pagar preço nenhum, não é verdade? Esse é um dos grandes problemas morais que o evolucionismo traria. Outro grande problema moral que o evolucionismo traz é a própria responsabilidade ou significado da vida. O próprio sentido da vida é outra questão. Qual é o sentido da vida se eu digo assim, poxa, eu nasci, sou neto de um macaco e vou morrer e vou virar nada? O que é que adiantaria? Estão entendendo que tipo de vazio a gente construiria aqui? O que adiantaria as mãos levantadas para o céu, ou mesmo o que adianta todo o nosso trabalho, esforço para criar filhos, amor ao próximo, busca de uma sociedade justa, enfim, a ciência? Para que tanta gente se mata para trabalhar tanto, se vai morrer e cair no vazio eterno? Então seria outra questão assim, qual o sentido da vida para quem crê no evolucionismo? Então vejam que não é uma questão de dogma entre ciência e fé, não é somente isso, mas é uma questão de entender o próprio sentido da vida a partir daquilo que está sendo colocado no mundo o tempo inteiro. E aí vem aquela história, é cientificamente provado. Eu brinco com meus alunos quando eu dou aula de epistemologia, que é a ciência, é a parte da filosofia que estuda a capacidade que a ciência tem de conhecer as coisas. Eu digo, olha, quando dizem é cientificamente provado, eu chego a ter um arrepio, porque na verdade, o que é que a ciência pode dizer que provou até hoje? Absolutamente nada. Até a física, que é tida como uma grande, a impenetrável disciplina, a matemática, né? Já apareceram conceitos mostrando que a matemática não consegue resolver todos os propósitos a que ela se destina. Vários estudiosos já mostram que a matemática não é tão perfeita como se diz. Então, há limitações que nós precisamos entender, mas vamos entender isso buscando conhecimento através do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias na sua primeira página, lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler o capítulo todo, porque é impossível conseguir se conter diante da beleza desse texto. Ele diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã,
esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E foi assim. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego da vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, e Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Queridos, o texto é impressionante e
creio que meio inimaginável para a mente humana, alcançar um ser tão grande, que apenas com as palavras possa ter feito todas essas coisas. Eu não vou negar que entendo a mente do ateu, que entendo a mente daquele que se nega a crer em tão fantástica obra acontecendo, em algo tão esplendidamente maravilhoso acontecendo, porque realmente é muito difícil compreender a grandeza de Deus e o sentido que Ele dá à sua própria palavra, a força da sua própria palavra. Nesse texto eu entendo que a soberania de Deus e de sua palavra se revela de maneira mais do que magnífica, porque Ele mostra que por meio de uma só palavra, Ele pode fazer o que Ele quiser. Lembra-me aqui do centurião, que disse: Senhor, eu sou homem do exército e sei como é, eu digo uma palavra e meus soldados vão, eu digo uma só palavra e eles voltam. Se tu quiseres curar a minha filha, diz uma só palavra e ela será curada. Aqui eu começo exaltando a força e o poder da palavra de Deus, porque sobre isso não há entendimento humano, nem ciência que jamais seja capaz de explicar. E eu não quero me atrever a tentar dar nenhuma solução humana para aquilo que é divino. Não quero me atrever a dar nenhuma solução humana para aquilo que é absolutamente incompreensível para nós, visto que é impossível compreendermos a grandeza infinita de Deus, porque nós somos finitos. Deus até colocou um apelido em nós. Ele nos chamou de vermezinhos de Jacó. Tão pequenos somos e tão insignificantes somos diante da sua própria grandeza, diante de tudo aquilo que Ele representa. Mas o que é que eu pretendo hoje aqui então? Como defender a força dessa palavra, se eu não tenho argumentos para dizer, olha, eu tenho como provar que Deus disse e se fez? Não tenho como fazer isso. Apenas a fé e tão somente a fé me faz crer nisso. Mas e o outro lado? E os evolucionistas, que dizem que não aconteceu assim? O que eles têm também a dizer, a não ser desenhar um arcabouço pseudocientífico e dizer que tudo isso está cientificamente provado? Bom, a primeira coisa, e aí eu quero partir de quando Deus começou a criar os seres vivos, para a gente não entrar nos primeiros versículos, não entrar aqui na seara do Big Bang e essas outras coisas, mas para nós entendermos algumas coisas aqui a partir do versículo 11, Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie, com as suas espécies. E assim foi, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Eu tenho duas alternativas aqui. Primeiro, Deus começa a criação do mundo com os vegetais e não com os animais. Começa a criar vida na terra por meio dos vegetais. Eu vou crer que a palavra de Deus fez isso, ou eu posso crer de outra forma. Eu posso crer que um aminoácido bombardeado por raios
dentro de uma condição atmosférica específica, começaram a gerar vida. Eu tenho alguns problemas de ordem científica aqui, que ninguém jamais explicou. Por exemplo, como um ser unicelular pode gerar um ser pluricelular? Isso contradiz frontalmente a terceira lei de Newton, a lei que mostra que o universo sofre uma degradação e a tendência é que organismos mais complexos se tornem em organismos menos complexos. Ou seja, que um organismo que tem muitas células se transforme num organismo com menos células. A ciência vem dizendo isso, mas para que eu acredite que esse aminoácido ganhou vida e formou os vegetais, eu preciso crer exatamente no contrário. Eu preciso crer em seres unicelulares, ou seres mais simples, gerando seres mais complexos. A proporção é mais ou menos o seguinte: é você ir para casa, fazer amor com sua mulher e ela engravidar de um elefante, certo? É mais ou menos a mesma coisa. Sendo você imaginando ainda um elefante cerca de 10 vezes maior do que os elefantes normais, certo? Então não há nenhuma possibilidade, do ponto de vista científico, disso ter acontecido. Mas há uma outra coisa mais interessante ainda, é porque se você prestar atenção, Deus diz aqui sobre os vegetais e depois repete sobre os animais, que Deus criou cada um segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. E aí vem uma outra questão: como é que esse ser tão simples, além de gerar um ser mais complexo do que ele, ainda consegue fazer com que aquele ser mais complexo do que ele se converta em milhões de espécies diferentes? Porque não dá para a gente comparar, por exemplo, uma gramínea com um pé de jaca, né? E dizer que os dois vieram da mesma mãe é meio complicado. Óbvio que se fala em milhões de anos de evolução, certo? Milhões de anos. Mas aí nós temos vários outros problemas. Primeiro, não há nenhum método científico que seja realmente seguro para se falar em milhões de anos. Por que não há, Josemar? E o carbono 14, que é considerado o melhor de todos os métodos, é extremamente falho, porque ele é baseado numa regra de 3 matemática, que perde todo o sentido estatístico por causa da grandeza dos números, certo? Você é capaz de pegar aqui, ó, um objeto datado de 1000 anos atrás, certo? E fazer essa conta do carbono 14, é uma continha meio, não vou explicar isso aqui não, mas enfim, você tem 1000 anos aqui de possibilidade, e de repente você cria uma técnica para ir para 100 milhões, ou seja, não há como você criar esse tipo de teste estatisticamente válido. Se nós fizéssemos esse mesmo teste para provar que Deus existe, a ciência já teria desmentido. Resta saber só o seguinte, que o carbono 14, que é o teste mais primoroso que existe, alguns cientistas pegaram isso, acontece com muita frequência, né? Só para vocês verem, pega uma folhinha verde de um vegetal qualquer, bota lá e faz o teste do carbono 14. É muito comum que essa folha seja datada de 3 ou 4 mil anos atrás, para vocês terem a ideia da imprecisão do teste que diz que o mundo tem milhões de anos, certo? Então, Deus disse: olha,
Faça-se os vegetais, cada um segundo a sua espécie. Aqui é o que alguns estudiosos estão chamando de design inteligente, onde cientistas de todo mundo têm se dobrado à necessidade de reconhecer que essa diversidade tão grande de espécies vegetais e animais e minerais que existe sobre a terra, e ainda mais, com uma dependência tão grande uns dos outros, porque quando nós chegamos aqui, no versículo 30, ele diz: e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Deus estava criando aqui uma dependência entre os seres grandes e os seres pequenos, e mostrando que nessa dependência alimentar, também o seu design inteligente estava acontecendo, também a sua inteligência estava acontecendo, e mostrando que há uma dependência gigantesca entre um ser e outro. É impressionante como nós, por exemplo, dependemos de certas bactérias para poder viver. Nós vamos no supermercado e compramos aqueles leitinhos, né, que tem lactobacilos vivos para melhorar a nossa flora intestinal, por exemplo. Quem vê lactobacilo, meu amigo? Você não sabe nem o que é isso, a não ser alguém que trabalha aqui na área. A gente não sabe se é redondo, se é quadrado, se é preto, se é branco. A gente sabe que está ali naquele leitinho e a gente toma acreditando nessa história. Deus nos mostra essa dependência maravilhosa que nós temos uns dos outros, dentro desse aspecto alimentar, e dependemos essencialmente de tudo que se forma. A isso tem se chamado de princípio antrópico, ou seja, há uma harmonização de todas as variáveis em torno do homem, para que a vida exista como ela é. Se o sol fosse mais distante, nós morreríamos congelados. Se fosse mais perto, nós morreríamos queimados. Se Deus mediu a grandeza de distância entre o sol e a terra, Ele também mediu, por exemplo, a forma como o carbono se comporta dentro de nós para que nós sejamos o que somos. O nível de coincidências é gigante, é grande demais para a gente acreditar numa coincidência. Você acreditar que um carbono que precisa ser tetravalente, ou seja, precisa fazer 4 ligações simultâneas, especialmente com hidrogênio e com oxigênio, para garantir tudo o que é formação orgânica no mundo, ou seja, o carbono invisível aos olhos humanos, é tão necessário à nossa vida, as suas ligações específicas, é tão necessária à nossa vida, quanto a distância que a Terra está do Sol. Você vê a diferença das grandezas, a magnitude dessas grandezas, e entender que nós precisamos de bactérias para sobreviver, e que se nós pegarmos outras bactérias vamos morrer. Tudo isso não pode ter sido mera coincidência. Não há como ser mera coincidência. Isso é o que os cientistas chamam de princípio antrópico. É o princípio de que todas as coisas precisam estar em harmonia para que nós existamos. Complexidade específica diz respeito à ideia de seres multicelulares, seres com tanta complexidade em nós mesmos. E aí é interessante, né, gente? A gente vai passando assim da validade. Eu, né, cheguei no... Deus quando me fez, deu uma garantiazinha de 40 anos. Quando eu completei os 40, meu amigo, começou a pifar um monte de coisa de uma vez. Aí você tem uma tal de uma hérnia de hiato aqui, que dá esofagite, que dá refluxo, que aí você amanhece rouco sem conseguir falar, e essa esofagite já dá outros problemas estomacais, lá uma tal de
pangastrite, e assim vai descendo aqui para as pernas e vai dando uma moleza de manhã, e o cara vai, e tudo a gente vai se compreendendo. E eu sei que há médicos aqui e sabem que uma coisa vai afetando a outra. Você tem um problema na coluna e sente a dor lá no pé, e você tem, sei lá, e você tem um problema de alimentação e afeta o olho, porque determinada substância que você comeu provoca glaucoma e não sei o quê. Meu irmão, é tão complexa essa história do corpo humano, e a gente depende de um funcionamento tão absurdamente perfeito, e se o cara cortar teu dedo midinho, tu desequilibra e não sei o que, e tem um monte de troço aí, que se a gente não parar para pensar nessa complexidade toda, a gente pode até acreditar que a gente veio de uma bactéria. Mas, meu amigo, quando eu olho para a obra de Deus, quando eu olho para seres como nós, sabe, uns brancos, outros pretos, outros louros, uns altos, outros desse tamanho, né? E eu vejo como Deus fez isso. E no Salmo 139 tem um versículo que eu amo, assim, que ele diz que Deus nos fez com suas próprias mãos, e de modo assombrosamente maravilhoso nos teceu ainda no ventre de nossas mães. Aí eu digo, meu amigo, tem que ter a grandeza e tem que ter o amor de Deus em todas essas coisas. Tem que ter, porque não é só a grandeza do organismo, mas é a grandeza da inteligência, dos sentimentos, da percepção. É a grandeza de sabermos contemplar a vida, é a grandeza de sabermos contemplar o outro, é a grandeza de amarmos, é a grandeza também da estupidez humana. Lembro de uma frase que é atribuída a Einstein. Ele diz assim: duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana, mas sobre a primeira eu ainda não tenho certeza. Ou seja, ele não tinha certeza se se o universo era infinito, mas a estupidez humana também. Mas essa também é uma grande coisa, né? Quando somos estúpidos também é maravilhoso, porque a estupidez é sinal de inteligência também, de egoísmo, de um monte de coisa, de falha de caráter. E aí, por que eu digo que é maravilhoso? Porque Deus ama os estúpidos também. Porque Deus nos ama no meio de nossas falhas, no meio de nossos pecados. E como eu disse aqui há pouco, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que diz lá em Romanos 5, que seu Filho morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E o que Paulo está falando é que Ele não se importou em nos melhorar primeiro, para depois oferecer o sacrifício. Ele ofereceu o sacrifício para que nós entendêssemos o que é melhor e entendêssemos esse grande amor. Eu não consigo olhar para o ser humano e não entendê-lo como fruto do amor de Deus. Quando eu estou com raiva de alguém, às vezes duvido um pouquinho, né? Mas, brincadeiras à parte, nós somos manifestação desse amor. Essa complexidade toda que nós temos, não tem como a gente dizer assim, não dá para negar o amor de Deus. Eu não quero fazer uma pregação científica aqui, eu não quero ficar aqui dando lições de ciência, até porque eu não sou dessa área, e eu não gostaria de transformar isso somente numa palestra acerca da evolução. Essas coisas que eu falei foi apenas para dar base de entender o seguinte, que o homem é pequeno demais para entender aquilo que ele tenta entender, que nós somos frágeis demais para querermos ter essa força que nós dizemos ter, que nós, como seres humanos,
precisaríamos, no mínimo, ser mais humildes e compreender que o mundo que nos cerca é totalmente incompreensível a nossa capacidade, diante da nossa capacidade. Não há nada de cientificamente provado, não há nada que se diga assim, olha, isso aqui está resolvido e ponto, é assim. Não é. Hoje, o médico diz que comer ovo faz mal, dá colesterol. Depois ele mesmo pesquisa de novo e diz, não, comer ovo é bom, coma 8 por dia. Estou exagerando, estou brincando. Eu só não encontrei um médico ainda para dizer à minha esposa que McDonald's faz bem para a saúde, né? Mas não consigo acreditar que McDonald's faz mal. Creio que a ciência vai provar isso um dia. Mas a ciência se contradiz o tempo inteiro. Newton colocou lá as primeiras leis da física. Depois Einstein reviu, depois veio a física quântica, reviu, vem Stephen Hawking, reviu. E cada vez mais a física entra em dúvida, entra em colapso dentro de si como ciência. A biologia da mesma maneira. Cada vez mais a biologia entra em colapso para tentar entender o início das coisas e as reações entre os organismos. Os médicos, com todo respeito a mim, parecem cada vez mais perdidos, embora tenham evoluído imensamente, mas você sai de um médico, ele diz, você tem que se operar. Você vai até o outro e diz, não, você não precisa se operar. Aí o terceiro diz assim, seria bom se operar, mas não sei. Aí você vai para o quarto e você fica doido, porque se dissesse assim, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, desprezando os médicos, eu estou dizendo que a ciência é imprecisa, e que eles, mesmo sendo estudiosos e bons médicos, muitas vezes não conseguem chegar a um diagnóstico comum, não por falta de qualidade na sua atividade, mas por falta de uma ciência que defina perfeitamente aquilo que precisa ser definido. Então, como é que eu posso pegar uma ciência que é imprecisa em quase tudo que nós vemos, inclusive nos teoremas matemáticos, é imprecisa, e podemos dizer que ela provou alguma coisa, que ela deu a palavra final sobre alguma coisa? Essa é a grande questão. A grande questão que eu quero colocar aqui, encerrando, é que entre crer que Deus lhe fez com as próprias mãos, de modo assombrosamente maravilhoso, e crer que você evoluiu de um aminoácido qualquer, só há um elemento: a fé. Nenhum nem outro está provado. A grande diferença entre os dois é que Deus não quer ser provado. Deus deseja ser crido. Porque Paulo nos ensina lá em Coríntios 6, 1 Coríntios 6, que não podemos ter esperança naquilo que já vemos, mas apenas naquilo que vemos. E o Senhor, o autor da carta aos Hebreus, diz assim: é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que nos coloca entre o criacionismo e o evolucionismo, gente, é a fé. Se você acredita que o universo explodiu do nada, e que uma explosão gerou ordem, muito bem. Não reclame quando seu filho pegar as bombinhas de
de São João e botar embaixo do seu fogão, porque quando explodir o seu bujão, deve gerar uma cozinha bem organizada, né? Porque o universo explodiu e gerou um nível de organização espetacular. Então, se você crê nisso, amém, é fé, não tem nada de provado. Mas eu prefiro crer num Deus que com sua poderosa mão, como diz lá em Isaías 40, que Ele mede o universo com balança de ourives, e que Ele colocou cada estrela em seu próprio lugar, e que Ele é o Senhor de todas essas coisas, e que sob a sua mão repousa a justiça, e que em seu coração há amor. Eu prefiro crer nisso do que numa coincidência química. Eu prefiro crer que foi a mão dele que tocou Kalina, que deu esse testemunho sobre a fibromialgia. Embora eu sofra do mesmo mal e não tenha sido curado, mas eu sei que foi Deus quem a tocou. Eu creio que foi Ele sim quem colocou a mão no ventre de Patrícia e trouxe à vida aquela criança. Eu creio sim que Ele é um Deus que se importa, e eu já disse isso aqui milhares de vezes e não canso de dizer. Eu creio que Ele é um Deus que está presente, é um Deus que está envolvido, que se importa com aquilo que nós chamamos de grande e com aquilo que nós chamamos de pequeno. Eu creio num Deus que não teve medo de entregar o seu próprio Filho, para que pecadores como nós fôssemos restaurados à forma como Ele nos criou. Porque a Bíblia me diz que Deus não nos criou para sermos aquilo que nos tornamos. Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança, e para convivermos com Ele na alegria do paraíso. Deus nos criou para viver na sua presença, como diz em Gênesis 3, que todos os dias o Senhor ia passear pelo jardim do Éden, e conversar com Adão e conversar com Eva. Deus nos criou para um relacionamento perfeito na sua divindade. E por isso eu não posso crer numa ideia que torna a minha vida completamente sem sentido espiritual, sem sentido moral, sem sentido para a eternidade. Eu creio naquilo que Salomão diz em Eclesiastes 3, que Deus colocou a eternidade dentro do meu coração, porque eu sinto a eternidade pulsar dentro de mim, e eu sei que todos os salvos em Cristo Jesus sentem a eternidade pulsar dentro de nós. Então hoje, diante desse texto que a gente leu, vendo Deus dizer, haja luz, e a luz se fez, dizendo, separem-se as águas e a terra, e assim a terra brota, a água se separa. Diante disso tudo que a gente leu, aqui nesse capítulo 1 de Gênesis, nós só temos uma coisa a fazer. Ou nós cremos naquilo que nunca requereu prova alguma, e é maravilhoso demais para ser alcançado por mentes humanas, ou nós cremos naquilo que se diz provado, mas que se contradiz o tempo inteiro pelos seus próprios métodos falhos. É uma opção, é uma questão de opção. Se nós fôssemos aqui nos deter,
certamente passaria a noite mostrando evidências de que a evolução não faz o menor sentido, e não é para a Bíblia não faz o menor sentido para dentro da própria ciência. Sabe o que é que eu prefiro crer? Eu prefiro crer no Mar Vermelho se abrindo. Eu prefiro crer em Pedro andando sobre as águas. Eu prefiro crer que, se for necessário, Ele vai fazer o mesmo por mim e por você. Eu prefiro crer que Ele está aqui e agora, e que Ele manifesta o seu poder por meio da nossa fé. Eu prefiro crer naquilo que é simples, que minha mente não consegue entender, mas naquilo que simplesmente, por amor, Ele fez e afirmou e deu testemunho de que fez. Sabe de uma coisa? Esse livrozinho aqui, escrito por pescadores, boiadeiros, pastores de ovelha, escritos em desertos, escrito em lugares que a gente nem sabe direito, por homens que ocuparam cargos políticos, por homens que foram reis, por homens que foram copeiros de reis, por boiadeiros como Amós. Esse livro aqui tem resistido às chamadas provas científicas. E antropólogos e doutores em física, em química, em biologia já tentaram refutá-lo. Mas nenhum deles conseguiu provar erro, nem histórico, nem geográfico, nem químico, nem biológico, nem físico, nem de nenhuma natureza, nessa palavra escrita por homens tão simples. Esse livro merece confiança. Esse livro merece confiança. Na sua simplicidade, ele exala amor, ele exala vida, e ele exala tudo que precisamos para viver.